Aleluias, aleluias, obrigada, meu Deus. Aleluia. Podeis assentar, minhas irmãs. Amém. Aleluia. Tô bonita? Aleluia, esse Deus é lindo demais. Ele é craque demais. E é bom demais poder ser usada por Ele. É bom demais ouvir a voz e obedecer. Quando nós, há 2 semanas atrás, estávamos preparando por esse evento, foi uma coisa meia corrida, e eu recebi um WhatsApp das minhas irmãs lá em Goiânia, e a gente estava sabendo se era para fazer, se não era para fazer, como que ia se dar, que o nosso tempo estava pouco. E depois que muitas pessoas, nós estávamos bem animadas para estar promovendo esse evento, eu fui dormir, e eu busquei de Deus, eu falei, Deus, o que o Senhor quer falar para nós nesse evento? O que o Senhor quer falar para nós nesse momento? Uma coisa que nós vamos resolver de uma forma tão simples, tão rápida, tão prática. E eu tive uma visão. E nessa visão, eu apareci de pijama, falando com as minhas irmãs. E eu falei, o que quer dizer isso? E Deus me falou, nós vamos conhecer a intimidade do Pai. E é de pijama que a gente conhece a intimidade do nosso Pai. É muitas vezes que no nosso dia a dia, a gente é doido para voltar para casa e usar o nosso pijama, porque nós estamos cansadas. E o nosso Pai nos oferece essa intimidade com Ele, é de pijama. E eu fui convidada para dar um testemunho, eu não sei quantas me conhecem, mas o meu nome é Karen, e eu recebi uma semente na minha vida, da palavra de Deus, há mais ou menos uns 28 anos atrás, que eu conhecia esse Deus maravilhoso, e foi uma semente que brotou no meu coração, e ela começou a dar vida, e eu comecei a entender e a conhecer desse Deus maravilhoso. E então, eu comecei a vir na igreja, e Deus começou a revelar da intimidade dele comigo. E após 3 anos, eu casei, e eu tinha vários planos na minha vida. Eu fazia faculdade de decoração, o meu marido era empresário, e nós casamos, e o Senhor nos chamou para as nações. E quando eu casei, os meus planos eram outros, eu não tinha a menor vontade, o menor plano de sair de Uberlândia. Eu tinha planos para a minha vida que hoje são totalmente diferentes naquilo que Deus colocou para mim. E 6 meses de casada, eu casei em outubro, não sabia que eu ia para o campo missionário, e Deus fez um mover na nossa vida, nós fomos chamados por todo o conselho da igreja, isso há 23 anos atrás, e a minha casa foi uma das casas que foi desafiada para ir para o campo missionário. E com 6 meses de casada, em abril de 93, eu e o Flávio estávamos para o campus missionário. E foi uma coisa muito difícil quando eu ouvi a palavra de Deus. E o Flávio tinha no coração de que era o tempo. E eu falei, se for o tempo então, vai falar no meu coração. Porque o mesmo Espírito seu é o mesmo Espírito que está no meu coração. E eu fui orar. E quando Deus falou no meu coração, eu não entendia nada, mas a minha vontade era de obedecer à voz de Deus, porque não existe lugar nenhum melhor para estar do que aonde Deus quer te levar. E eu obedeci, eu disse sim. Eu disse sim porque Deus teve misericórdia da minha vida. Eu disse sim porque o favor do Senhor foi maior do que os meus planos. Eu disse sim porque eu pude experimentar que os planos do Senhor para a minha vida e para a minha casa são planos perfeitos. São planos de paz para me dar uma esperança e um futuro. E a palavra que estava sobre a nossa casa e a casa de vários irmãos que foram com a gente naquela época era de que a gente ia para as nações, que
a gente ia para o campo missionário lá na Inglaterra, aonde os nossos irmãos vieram há muitos anos atrás trazer esse evangelho, porque os poços daquela terra estavam entulhados, porque o poço daquela nação estava sujo, onde era uma nação que temia a Deus, onde era uma nação que mandou missionários para o mundo inteiro, inclusive para o nosso Brasil, estava com poços entulhados. E eu louvo a Deus por essa palavra que me trouxe ali a memória disso, que foram os poços que Abraão abriu. O Senhor disse a nós: vai e seja instrumento para que esses poços possam ser limpos. E hoje eu lembrei isso com muita forte no meu coração, que nós fomos naquela terra, não só eu, vários outros, e vocês estavam com a gente, porque nós somos um povo de Deus, nós não vamos sozinhos, a família do Senhor vai com a gente. E nós começamos a desentulhar esses poços ali, e foram muitas sujeiras, foram muitas vidas que estavam empoçadas naquele poço, que um dia tinha experimentado dessa água, mas que na modernidade que o mundo começou a viver, eles começaram a encher de entulhos. E eu louvo a Deus por essa palavra, porque muitas vezes a nossa vida está começando a encher de entulhos, mas o Senhor leva anjos, o Senhor leva pessoa, o Senhor traz o Espírito Santo para tirar tudo isso, porque o que nós precisamos é beber dessa fonte, é colocar nosso pijama e ter intimidade com o nosso Pai. Então o desejo da Karen, a vontade da Karen foi colocada diante da presença de Deus, e eu louvo a Deus por isso, minhas irmãs, porque eu pude aprender a intimidade de Deus. E nada melhor do que ser simples, do que poder vestir um pijama, porque eu tenho intimidade com meu Pai. Poder vestir um pijama, quando muitas vezes as nossas lutas são duras, os nossos problemas são grandes, e a gente pode entrar na intimidade, na presença do nosso Deus, e beber dessa fonte, porque é uma fonte que não para, é uma fonte que te dá água, e água quando você precisa de beber, ela jorra, ela é aquela cachoeira que por mais que você não está perto dela, ela está jorrando sempre, e é desse poço que nós bebemos essa água, e é isso que eu tenho podido experimentar da minha vida. Muitas vezes, minhas irmãs, eu não queria estar naquele lugar, muitas vezes eu passei momentos ali que eu queria vir embora voando, mas eu falava assim: meu Deus, o Senhor me trouxe aqui, é com propósito, e ainda que eu quero fazer outra coisa, mas uma coisa eu não quero é de jeito nenhum, é de jeito nenhum, é de sair da tua presença, é de deixar de obedecer a tua palavra, porque eu quero te falar, minhas irmãs, nada vale a pena se não for obedecer à voz do Senhor, e a voz do Senhor, ela é clara, ela é simples. O Senhor fala: ide, o Senhor fala: levanta-te e anda. O Senhor fala: esforça-te, tem de bom ânimo. Não há nada mais simples do que ouvir a voz do Senhor. Mas nós temos que estar com o nosso coração aquebrantado diante da presença de Deus, para podermos obedecer e vestir o nosso pijama e entrar na intimidade do Senhor e dizer: a graça do Senhor me trouxe até aqui e é ela que me basta. A vontade de Deus não te leva onde a graça do Senhor não te sustém. E eu experimentei isso na minha vida. Foi graça atrás de graça, foi favor através de favor, foi comunhão com o Pai, foi aonde eu falava, onde estava tudo escuro, tudo difícil, eu louvava o Senhor dizendo: vai dar tudo certo, aleluia, porque esse tudo certo vem de Deus. E eu pude então viver a palavra do Senhor, mas viver intimidade com Deus não adianta se você não obedecer aquilo que Deus manda você fazer. E não há nada melhor do que obedecer. Nós somos mães e a gente sabe o tanto que é bom quando a gente fala para os nossos filhos e os nossos filhos nos obedecem, não é verdade? E é assim com Deus, Ele se alegra num coração obediente. E para mim tem sido um privilégio ouvir a voz do Senhor e obedecer, e buscar, e cavar nesse poço, que muitas vezes é entulhado não só na minha vida, mas na vida dos meus irmãos. Sabe por quê?
Porque quando a palavra de Deus nos ensina que nós entramos lá no mais íntimo, nós fazemos aquela oração do quê? Do Pai? Do Pai? Do Pai é nosso. O Pai é nosso. Então nós estamos juntas para cavar o poço juntos, porque o Pai é nosso. A igreja é nossa. O culto é nosso. O louvor é nosso. Amém? Porque nós somos família. Então às vezes eu me sentia sozinha, mas eu não duvidava de que tinha uma família comigo, de que quantas vezes eu ligava, de quantas vezes eu recebia palavras de ânimo, de oração, porque eu entendi que eu sou parte de uma família. E tudo é para a honra e glória do nosso Pai. Então, se você está fraca de tirar os entulhos do seu poço, como a Gisele ministrou para nós, eu quero te dizer que, em primeiro lugar, você não está sozinha, porque você é uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus. E, em segundo lugar, você não está sozinha, sabe por quê? Porque esse Pai é nosso. Amém, minhas irmãs? E assim, eu poderia contar vários casos para você da minha jornada com o Senhor. Foram 22 campos no campo missionário. Voltei para o Brasil o ano passado, em setembro, vai fazer um ano que eu estou. Hoje eu moro em Goiânia, aonde Deus quis me levar. E eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, porque eu resolvi ser leve, eu resolvi simplificar e ter a oportunidade, o desejo de ouvir o ide do Senhor. Muitas vezes Deus está falando com a sua vida e você acha complicado, mas eu quero te dar uma dica. Não complica, simplifica. Amém?